Ok, então muito boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, por terem disponibilizado a participar em mais um Fight Talks, este sobre digitalização e obviamente que é um tema da ordem do dia, que digitalização, o que é digitalização, que essa disrupção anunciada, será que é mesmo para estarmos preparados? Há empresas que estão a avançar nesse caminho, outras estão a ficar para trás. Convidámos aqui dois excelentes oradores que sabem tudo sobre digitalização e o que é que poderá acontecer e como é que as empresas estão a preparar. E para animar, moderar e de fazer desafios neste debate, convidámos Patrícia Teixeira Lopes, professora e vice-dean do Porto Business School, e eu passo imediatamente à Patrícia. Por favor, Patrícia, o palco é seu. Agradeço imenso mais uma vez a todos. Muito obrigada, Paulo. Eu começo exatamente por agradecer. Eu tenho muito gosto em estar aqui, agradecer ao Paulo, ao Fórum Administrador de Empresas, pelo desafio que me lançou para moderar este interessante debate com dois, como vamos ver, interessantíssimos oradores. E pelo desafio, espero estar à altura de animar, como disse aqui, como disse o Paulo, de animar esta sessão. E então eu também começo também por agradecer a todas as pessoas que nos estão a ouvir agora ou que nos vão ouvir depois em gravação, e dar-vos conta que começo exatamente por aquilo que nos trouxe cá, que é para ouvir os nossos oradores, e eu vou começar por fazer uma breve introdução sobre o perfil, que, como vamos ver, reputadíssimo e com imensa experiência nacional e internacional. Começo por termos o José Manuel Paraíso e Luís Urmal Carrasqueiro connosco hoje. O José Manuel Paraíso é presidente da IBM Portugal, licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, e iniciou a sua atividade profissional logo na área da consultoria, no âmbito dos sistemas de informação. Em 99 é quando entra para a companhia IBM Portuguesa e desde então a carreira profissional de José Manuel Paraíso tem vindo, obviamente, a passar aqui por diversos cargos de direção, em Portugal, e depois, como vamos ver, também internacionalmente. Em Portugal, na área dirigiu os serviços de consultoria, dirigiu também os serviços de tecnologia, e é nesta fase que a IBM, de facto, começa a ganhar também importância no mercado de serviços de tecnologia em Portugal. E durante 3 anos, José Manuel Paraíso ocupou um cargo internacional como diretor de serviços financeiros para a Espanha, Portugal, Grécia, Israel e Turquia. Eu também tenho aqui uma vasta experiência internacional e, portanto, é uma área, obviamente, geográfica, estratégica, esta para a IBM. E atualmente integra e participa de forma ativa em vários corpos associativos, nacionais e internacionais, e é presidente da IBM e do Grupo IBM em Portugal desde 2020, como já referi. O nosso segundo convidado é Luís Urmal Carrasqueira, que é o diretor-geral da SAP Portugal. Tem uma carreira já também longa, vasta e diversificada, como se quer, para estes cargos, e desenvolveu a sua carreira profissional nas áreas, inicialmente, de gestão comercial, com contas de clientes de diferentes dimensões e setores de atividade. Isto iniciou, essencialmente, no setor sempre das tecnologias de informação. Começou na SAP e trabalhou na SAP entre 96 e 2008, e fez depois aqui um interregno nesta altura e transitou para a liderança da direção comercial da Capgemini em Portugal e em Angola, e depois voltou à SAP Portugal em 2015 para assumir a função de diretor comercial e de alianças. Iniciou, como eu dizia, no início na área da gestão de informação e informática e informação, e é licenciado em gestão de empresas pela Universidade Autónoma de Lisboa. É atualmente, como eu referi inicialmente, o diretor-geral da SAP Portugal. E é com este cardápio, com estes dois oradores reputados, que vamos contar agora com cerca de 1 hora de conversa, em que vamos debater o tema, como eu dizia no início, e creio que antes de entrarmos aqui em gravação, um tema que é tão falado, que é sobre a digitalização, mas que, na minha perspectiva, nunca é demais falar de digitalização, e o que me parece ainda mais relevante é se estamos a falar bem de digitalização, ou seja, se estamos a trazer para cima da mesa aquilo que realmente importa
quando queremos falar de digitalização e em particular neste caso para as empresas não tecnológicas. E é isso que eu gostaria de ouvir e vou começar, e que gostaríamos todos, creio, de ouvir, vou começar e passar a palavra para o nosso primeiro orador de hoje, José Manuel Paraíso, por favor, o palco agora é seu. Ok, muito bem, muito obrigado por este convite amável. É um prazer estar aqui convosco. Já disse, creio que antes da gravação também, acho que são muito interessantes estes fóruns. E para passar diretamente, eu gostava, o Paulo disse no início que nós os dois, eu e o Luís, já sabemos tudo sobre digitalização. Eu diria que a primeira característica da digitalização, do mundo digital e de toda esta transição digital, a primeira questão é realmente dizer que nunca sabemos tudo. Quer dizer, quando pensamos que já sabemos tudo, então estamos a ficar desatualizados de certeza, porque a dinâmica é enorme, é enorme. E portanto, enfim, todos nós que estamos estamos, enfim, com este tipo de função e neste mundo, quer seja nas empresas da IT, quer seja noutras empresas que não são da IT, mas que usam IT, todas elas usam IT, vamos falar bastante disso hoje. Portanto, a predisposição tem que ser essa, de aprender sempre e de estarmos absolutamente convencidos, porque é uma realidade que não sabemos tudo. E agora com estas circunstâncias da pandemia, então foi uma disrupção total, não é? Quer dizer, e portanto as coisas mudaram substancialmente, aceleraram muito em alguns aspectos, noutros eu diria que nem tanto. Eu dou aqui dois exemplos que são tremendamente importantes, que aconteceram desde o início de 2020, quando entramos nesta situação de pandemia, que foi a passagem do trabalho remoto, não é? Quer dizer, isso que parece uma coisa simples, é simples para algumas empresas, é natural para algumas empresas, eu diria que para a IBM e mais ou menos natural, obviamente que há algumas áreas da nossa atividade que são mais difíceis, há outras empresas em que não era natural e que não foi fácil e que precisaram de facto de muita ajuda, desde disponibilizar coisas tão simples como disponibilizar portáteis a toda a gente, as linhas de comunicação também tiveram que ser adaptadas e sem dúvida que estas plataformas que estamos aqui a utilizar também passaram a ter uma utilização muito, muito mais forte. Portanto, isso era, antes da pandemia, não era a preocupação principal das empresas. E outra preocupação foi que os clientes os clientes dos nossos clientes, não é? Portanto, os clientes das empresas, da economia em geral, em todos os setores, enfim, nos setores, na banca, na distribuição, enfim, no consumo, portanto, os consumidores passaram a consumir de uma forma diferente, de uma forma remota também, e portanto teve que haver uma aceleração muito grande naquilo que são a disponibilização dos canais eletrónicos, das apps, e de uma forma que eu creio que as empresas à partida não estavam tanto a pensar em fazê-lo assim imediatamente. Portanto, a digitalização, a transição digital é uma coisa muito dinâmica que vai acontecendo, vão havendo diversas teorias, portanto, não está nunca terminado, nem nunca sabemos tudo sobre isso. Digamos assim, para iniciar, eu diria que as minhas primeiras considerações. Muito obrigada, José Manuel. Vamos então ouvir agora o Luís Urmal. Qual é a sua perspectiva, assim, em primeira abordagem, para abrir aqui, Muito bem. para abrir aqui depois do desenvolvimento do tema. Muito bem. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer muito, é com muito gosto que aqui estou, agradecer o simpático convite para este fim de tarde. Pois é, com muito gosto de falar, é uma honra também falar consigo, Patrícia, com o Paulo, e é sempre um prazer falar com o José Manuel Paraíso, com quem nós, felizmente, temos alguns frequentes diálogos. Falar de transformação digital ou digitalização, a digitalização e a transformação digital não são buzzwords, são uma realidade. São uma realidade sem retorno, e é uma realidade sem retorno porque é uma realidade que está a ser liderada pelo consumidor final. Ao invés de outros tempos em que havia conceitos e ofertas que chegavam à frente do mercado, e muitos se ditaram pelo insucesso. Relembre-se quando foi aquela primeira vaga nos anos 2000 da internet, estava-se muito à frente do mercado, aquilo que o consumidor estava disposto e estava preparado para utilizar. Neste momento é o consumidor final que dita as regras de mercado. E como? Porque hoje as pessoas têm em sua posse bens tecnológicos da mais avançada tecnologia para a sua vida privada, que está muito à frente, por vezes, de muita tecnologia que está dentro das organizações. E isso cria um gap
que existe entre aquilo que são as expectativas que hoje o consumidor ou o cidadão tem perante produtos e serviços e aquilo que as empresas ou o próprio Estado têm capacidade de oferecer. Portanto, existe aqui um gap de expectativas e um gap de experiência que, no fundo, quem conseguir mais rapidamente colmatar este gap estará mais preparado em termos de vencer os desafios vindouros. Isto tudo associado também à individualização dos mercados e dos produtos. Penso que todos nós já experienciámos o comprar customizado para nós. Quem o experienciou não quer outra coisa, mas aquilo que parece que é muito fácil ir hoje a um site e fazer uma configuração e fazer uma encomenda, complica bastante tudo o que está por detrás disso, tudo o que são as capacidades produtivas, tudo o que são as redes de abastecimento, tudo o que são os processos logísticos, tudo o que são os próprios processos financeiros, ou seja, tudo o que parece que se está a simplificar. Por outro lado, no background, dentro das organizações, no back-office, complicou-se muito. Daí esta necessidade em termos de transformação. Associado a tudo isto, tivemos, como o Zé também já falou, tivemos a pandemia que veio acelerar isto tudo, no sentido, em termos de abrangência de produtos e serviços que eram consumidos ou que eram procurados em termos digitais, como também a abrangência em termos de gestacional. Consultor Pereira da Silva às 18h20. Ver vacina cortisona, aparelhos vibratórios, paracetamol, receitas de Eutirox 125 e 1. Pronto, isto não fazia parte dos meus filhos. Mas cá está muito... Eu vou pedir desculpa, Luís, só para interrompê-lo, para que as pessoas se coloquem em mute, que façam, portanto, desliguem os microfones, por favor, porque às vezes acontece sem nós darmos conta. Pronto. Avançamos. Muito bem, como dizia, se a pandemia vai trazer uma maior abrangência em termos da procura de serviços digitais, também veio criar uma maior abrangência de quem acede em termos geracionais, em termos de população a esses serviços. E isto foi, de facto, um acelerador muito grande que trouxe ao de cima as tais vulnerabilidades de as empresas já estarem preparadas para esta nova era. Penso que esta nova era, não só em termos de responder ao mercado, como também em termos de cadeias logísticas, cadeias de abastecimento. Portanto, nós quando falamos de digitalização, temos que pensar não só naquilo que é a necessidade do consumidor final, que não tem retorno, como também aquilo que é a capacidade das empresas que têm que ter para responder a estes mercados, a estes desafios de mercado, a uma velocidade muito grande. Portanto, penso também, só para terminar, que para Portugal, e podemos falar um pouco mais em detalhe, penso que é uma oportunidade, dada a dimensão do nosso mercado, dada a maturidade do nosso mercado, dado ao que existe neste momento em termos da Europa, do que são a sofisticação da indústria, ou seja, as 6 cadeias de valor estratégicas para a Europa, e nós temos que arranjar um espaço para estarmos aí e conseguirmos e ser um player agora nesta nova era que se está a desenhar. Muito bem, muito obrigada, e parece-me que já temos aqui identificadas algumas tendências e muito bem, não é? Portanto, a rapidez com que as novas tecnologias nos aparecem, agora com a Covid, a rapidez com que as empresas foram obrigadas a utilizá-las, não é? O tema da liderança pelo consumidor, que é muito relevante, portanto, quem é que está a puxar por estas tendências, a questão da customização, da individualização, que temos aqui oportunidades também, ninguém tem dúvida. As tendências estão aqui. O que me parece, e eu tenho aqui alguns dados comigo, alguns dados quantitativos, não fôssemos nós uma escola e portanto eu tinha que trazer aqui algum suporte de quantitativa e de investigação, há muita coisa já produzida, mas o que eu tenho aqui em concreto comigo é o índice de competitividade digital dos países, que é produzido pelo IMD, a Escola de Lausanne, e que a Porto Business School também colabora na produção deste índice. E este índice, que é o da competitividade digital, portanto é específico sobre a componente de digitalização dos países, Portugal aparece mais ou menos a meio da tabela e, portanto, até nem é por aí. A questão é que caiu,
portanto, o ranking 2020, que é o último que temos, Portugal aparece numa posição 3 pontos inferiores àquela, portanto, cai relativamente a 2019, e quando vamos analisar o que é que está a acontecer a Portugal e percebemos que o que está a puxar-nos para baixo comparativamente com outros países não é tanto a disponibilidade de tecnologia, e eu tenho a certeza que os meus 2 oradores de hoje concordam, porque são os líderes das 2 das maiores relevantes empresas tecnológicas, e portanto não é por falta de tecnologia, mas já agora gostava também depois que comentassem esta primeira parte, portanto, mas o que nos mostram aqui os números é que não é por falta de tecnologia, que até Portugal tem vindo a melhorar nos últimos anos, portanto temos tecnologias disponíveis, até estão lá nas empresas, era aquilo que dizia, aplicações, enfim, tudo isso existe. Também não é, e isso é importante porque eu, como estou numa escola de negócios, tenho sempre estas preocupações, pela qualidade do talento, ou seja, também temos boas competências de formação em competências digitais. Portanto, a nível do conhecimento nas competências digitais, e nós sabemos isso, e há muitos outros estudos que mostram que Portugal está ao nível, mais alto nível na formação avançada em competências digitais, portanto, não é por falta de formação. O que acontece é que, e o nosso calcanhar daqueles em Portugal, ao nível, portanto, da competitividade digital, é aquilo que neste índice de competitividade é denominado por Future Readiness das empresas, portanto, a disponibilidade para olharem para o futuro. E o que é que eles medem aqui? Porque isto assim parece um bocadinho abstrato, mas tem aqui coisas muito concretas dentro. Esta Future Readiness tem a ver com agilidade de negócio, com capacidade para detectar oportunidades de negócio, com problemas ao nível do receio, portanto, aversão ao risco, receio de fracassar e dificuldades na utilização de Big Data e Analytics para o apoio ao negócio. Portanto, o que nós vemos é que onde nós temos problemas é no nível do negócio, os negócios não são ágeis para alterarem os seus modelos, não se detectam as oportunidades, ou seja, a tecnologia está lá, mas aparentemente não há o serviço de mais eficiência, de criação de valor, de criação de receita, e portanto, portanto, no fundo, são informação quantitativa que está aqui à frente dos nossos olhos e que me leva aqui a uma pergunta muito concreta e que tem a ver com o tema de hoje. Portanto, quais são, afinal, os desafios que se colocam às empresas PMEs, que é isso que queremos falar aqui, a nível da digitalização? Portanto, já percebemos que temos tecnologia. Agora, de facto, se calhar, eventualmente, não adianta ter uma tecnologia muito sofisticada se os modelos e as estruturas de gestão se mantêm arcaicos, desatualizados, se as ineficiências se mantêm, se não há na verdadeira aquilo que é transformação, ou seja, temos o digital, mas não temos a transformação, porque a transformação digital são 2 coisas, não é só uma. E eu gostava de perceber de ambos, portanto, a vossa percepção, primeiro sobre, de facto, o nível de qualidade das tecnologias em Portugal, isso tem muito a ver com os vossos negócios, das vossas empresas, e depois sobre este tema. Afinal, então, como é que nós vamos fazer esta ponte? E isso é algo que me preocupa muito, e Portugal está numa crise económica enorme. Para sair dessa crise vai ter que haver aqui, de facto, uma reestruturação económica grande. Como é que se vai fazer essa reestruturação? Se é despejar tecnologia ou se é preciso fazer aqui mais alguma coisa? Eu começava, talvez, mantendo a mesma ordem, talvez, pelo José Manuel, por favor. Olha, Patrícia, eu revejo-me imenso em muitas coisas que disse. Aliás, devo dizer que eu e o Luís fizemos parte de um fórum há pouco tempo na Cotec em que discutimos um pouco este tipo de coisas. Deixe-me começar pela tecnologia. Eu diria que Portugal tem acesso à mesma tecnologia que qualquer outro país do mundo. Quer dizer, estão presentes em Portugal todas as empresas tecnológicas e com capacidade forte digamos, de entregar a tecnologia necessária a qualquer empresa. A IBM, enfim, é mais antiga, a IBM está em Portugal, mas sabe que a IBM Portugal é uma das IBMs mais antigas do mundo, estamos em Portugal há 80 e qualquer coisa anos, portanto, tem uma história muito grande. A SAP também tem muitos anos em Portugal, eu não sei se já tem 40, mas deve andar alguns... Mais novinhos, mais de 27. Há 27. Não, 28 este ano. 28 anos, mas enfim, o primeiro SAP implementado em Portugal, eu creio que já tem mais do que isso, não é? Sim, isso já. Já tem mais, mas portanto, e há outras empresas também, e portanto não há realmente falta de tecnologia. Há imenso talento, não há dúvida nenhuma, quer dizer, isso prova-se pelo facto de até
várias empresas tecnológicas e não só, instalarem centros de desenvolvimento em Portugal, tem vindo a acontecer, há vários exemplos disso, e há talento distribuído pelo país. Nós, IBM, somos um exemplo disso. Nós, neste momento, enfim, temos cerca do nosso grupo, perto de 2.000 colaboradores, e já temos mais gente, já temos mais técnicos fora de Lisboa e do Porto do que em Lisboa e Porto. Temos centros grandes que abrimos em Tomar, depois em Viseu, agora estamos também a trabalhar em Porto Alegre, no Fundão, e estamos a trabalhar em conjunto justamente com os institutos politécnicos nestas cidades, inclusivamente vamos alterando, digamos, os currículos em função daquilo que nós necessitamos e vamos contratando, e portanto não há falta de talento. Eu diria que há falta de pessoas, isso sim, mas isso já é um problema demográfico diferente, não vamos aqui discutir, mas não há realmente falta de talento. O tema do Future Readiness, que é muito interessante, eu revejo-me naquilo que disse Patrícia, porque o que é que acontece? De facto, quer dizer, as empresas têm que, digamos, nós não podemos esquecer que as empresas têm um legacy, quer dizer, as empresas não nascem digitais, as empresas existem há muito tempo. E aquele legacy que têm da sua tecnologia, muitas vezes que nós temos uma certa tendência agora a descurar, a dizer que são coisas antigas, etc., mas na realidade ainda continua a ser a razão do seu negócio e a diferenciação do seu negócio. E, portanto, não se pode, não é possível simplesmente descartar, digamos assim, todos esses temas. Porquê? Porque essa continua a ser a razão delas existirem. E, portanto, digamos, acelerar. Nós na IBM, por exemplo, fizemos vários estudos, temos vários estudos, e os estudos apontam para que, de uma maneira geral, cerca de 25% das aplicações das empresas de uma certa dimensão são aquelas que já estão modernizadas e estão na cloud. Em Portugal eu acho que é bem menos do que isso. E, portanto, para que essa transição exista, é preciso investimento. E Portugal, eu creio que tem, digamos, aqui algum problema de falta de capital para investir. Depois há outro tema que eu acho que é muito interessante também, que faz parte do Future Readiness, que é o medo do fracasso. Portanto, digamos, para quando se entra num projeto, qualquer que ele seja, tem que se poder falhar, digamos, porque se tiver medo de fracassar, então os projetos não se fazem, quer dizer, há uma resistência cultural aos projetos e a lançar, digamos, até novos negócios, novos canais de negócio, etc. Portanto, tem que haver uma cultura que, digamos, para que esta transição seja mais rápida, tem que haver uma cultura de aceitação do falhanço. Devo dizer até que, por exemplo, nas startups, aqueles países que são mais, digamos, mais avançados na criação de startups, faz parte do currículo de uma pessoa já ter falhado uma ou duas vezes, portanto, mas faz parte do currículo de uma forma positiva. Em Portugal faz parte do currículo de uma forma negativa e, portanto, isso não promove, de facto, de maneira nenhuma, aquilo que são as modificações, as transições, os lançamentos das startups, etc. E depois um tema, e para tentar ser rápido, um tema que para nós IBM é extremamente crítico e faz parte da estratégia, que está no core da estratégia do IBM hoje em dia, que são os dados e a inteligência artificial. Não há dúvida que a digitalização é muita coisa, a transição digital é muita coisa, já vimos, mas é sem dúvida nenhuma poder utilizar os dados que existem à disposição das empresas em benefício do seu negócio. O Luís já falou nisso, a experiência do consumidor personalizada é algo que diferencia muitas empresas, diferencia e faz com que elas sejam mais competitivas, e isso só é possível se a empresa tiver meios de tratar os dados e tratar os dados muito rapidamente e tratá-los com algoritmos de inteligência artificial. E, portanto, esse tipo de investimento que permite, digamos, essa leitura dos dados, a aprendizagem dos sistemas com os dados e da própria organização, só é possível fazer, e tem que ser online, porque os dados de ontem já estão desatualizados, tem que ser com os dados de hoje, e portanto isso só é possível também utilizando de facto técnicas e algoritmos de inteligência artificial que permitem muito rapidamente reagir sobre os dados, identificar as oportunidades, riscos, etc. E portanto isso há uma utilização muito fraca ainda em Portugal desse tipo de tecnologia. E para terminar, vou terminar, que é realmente que é a cultura de gestão, repara, aí começando pela liderança, quer dizer, eu e o Luís conhecemos grandes projetos que estão a ser feitos em Portugal, felizmente, que estão a ser executados,
e em que nós vimos que o primeiro responsável por esses projetos era o CEO, não era outro qualquer, era o CEO. Portanto, digamos, daí que parte o arrastar de toda uma equipa num projeto que, com os riscos que todos têm, empresas grandes, com os riscos que todos têm, pode falhar. E, portanto, digamos, é de facto a liderança ao mais alto nível que pode afastar essas preocupações de falhanço, portanto, que promove realmente uma cultura de experimentação e uma cultura de movimentação e de dinamização. Depois e vou terminar agora, digamos, há as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm claramente, na minha opinião, um problema fundamental, é um problema, eu não diria de acesso à tecnologia, porque há muita tecnologia desta que já não é propriamente, digamos, uma tecnologia muito cara, mas de facto é um acesso a capital que lhes permita, digamos, acelerar estes processos de transição digital e de aquisição e retenção de talento, que é de facto muitíssimo difícil. Muito bem, exatamente. O tema do talento é muito, muito relevante. Se calhar ainda vamos voltar a ele. Luís, por favor, qual é aqui a sua perspectiva sobre estes temas concretos? A minha perspectiva, e até pegando no que o José estava a dizer em relação ao envolvimento da gestão, eu acho que é muito importante em tudo o que são os processos de transformação digital ser cada vez mais negócio e QB IT, porque são agendas que muitas vezes não coincidem. E o negócio tem que liderar bastante aquilo que são os processos de transformação das organizações. As empresas mais bem-sucedidas nestas transformações e os projetos mais bem-sucedidos são os projetos que têm sido liderados pelo top management, totalmente de acordo com aquilo que o Zé disse, porque não se perde o horizonte daquilo que a empresa quer estar daqui a 3, 4, 5 anos, porque há valores que se colocam nestes projetos de transformação que, por vezes, estão ao lado não só da digitalização, como, por exemplo, uma preocupação como ser uma empresa sustentável, o Green Deal, ou seja, existe aqui um conjunto de fatores em que as empresas não se podem estar constantemente a reinventar. Hoje vamos fazer um projeto de digitalização, amanhã vamos fazer um projeto porque temos que responder a temas de sustentabilidade, depois queremos ser percebidos no mercado que os nossos produtos são os que têm menos emissões. Depois nós também temos que fazer um projeto porque agora é o tema da diversity. Tudo isto tem que ser visto de uma forma integrada, de uma forma estruturada e com um objetivo concreto. Eu penso que sempre e quando o que seja o top management das empresas invista tempo nestes temas, é muito tempo ganho para o futuro. Isto é por um lado. Por outro, por vezes, aquilo que é a dimensão das nossas empresas não se coaduna muito com muitos pioneirismos. Portugal é um país que se caracteriza com a inovação. Somos um país de inovador e temos visto que muitos produtos que têm sido criados em Portugal têm vindo para o mercado, mas o nível de produtização da nossa inovação é muito baixo face aos restantes países da Europa. Isso mostra que nós temos uma capacidade de conceber, mas depois temos uma dificuldade grande em entregar e colocar no mercado. Isto por vários motivos. Um dos motivos pode ser um motivo de capital, como o Zé disse, outros motivos é um motivo de dimensão, porque nós depois não somos relevantes dentro de uma cadeia de valor, seja dentro do setor, seja no setor farmacêutico, seja no setor automóvel, ou seja, existe sempre aquela tendência de correr sozinho, e nós, com a dimensão que nós temos, correr sozinho com um produto inovador, por vezes somos pequenos. Eu acho que tem que haver aqui fomentar um pouco dos clusters, das empresas colaborarem para, em conjunto, endereçarem as cadeias de valor. Há pouco falava nas 6 cadeias de valor estratégico para a Europa, que já estão designadas, que pode ser um bom ponto de partida para aquilo que seja a transformação digital com vista ao futuro. Eu até vou enumerá-las, caso não tenha conhecimento, tenho aqui anotadas, que é veículos conectados e autónomos, saúde inteligente, IoT industrial, indústria de baixas emissões de CO2, cibersegurança e tecnologias de sistema de energia. Isto é onde a Europa prevê as suas cadeias de valor sustentável para o futuro. Isto são áreas, obviamente não em todas, são áreas onde as empresas têm que perceber
onde é que querem ter um papel dentro destas áreas? Porque isto vai ser onde está o futuro. Se juntarmos a isto a observação do que é a bioeconomia, a economia circular, a resiliência, que é onde agora também está muito focado os fundos, temos aqui uma matriz que nos ajuda bastante onde é que nós temos que investir face ao futuro. Eu penso que, por vezes, por vezes existe falta de clareza existia mais, penso aqui há algum tempo, de quais é que são as indústrias do futuro, onde é que a Europa vai apostar. Eu penso que esta divisão, esta quebra que houve momentânea e agora com alguns solavancos com a Ásia, com as cadeias de abastecimento asiáticas, faz repensar isto dentro da Europa. E a Europa já disse, estes vão ser as nossas áreas que nós gastamos para o futuro. E nós, ou queremos estar e vemos aquilo que nos estou a dizer, e também embarcamos, também, obviamente, nos fundos que aí vêm, que vão ser majorados em projetos que estejam dentro desta área, ou então continuamos numa visão pioneirista, pequena, que, por um lado, tem dado sucesso a algumas empresas com muito mérito em alguns nichos de mercado de especialização, e por outro, e para grande parte das empresas, vai criar elevados riscos e elevado medo de arriscar. Portanto, o que eu vejo é, acima disto, uma visão pragmática, não ter receio de copiar o que está bem feito. Se nós virmos que, por exemplo, nós temos soluções para 25 tipos de indústrias que servem empresas, das maiores empresas de todo o mundo. É muito mais fácil olhar para aquilo, para os processos que estão construídos e inovar sobre estas melhores práticas do que começar do zero. Eu não quero dizer que as empresas não façam inovação disruptiva, eu até concordo, mas não podemos estar sempre na inovação disruptiva. Temos que também olhar para as melhores práticas, para não começar do zero, e inovar sobre as melhores práticas. Eu penso que são alavancas que estão à disposição das empresas que têm que ser mais utilizadas. Não estendo bem. Sim, é exatamente isso, Luís e José Manuel. Fico muito satisfeita porque realmente vejo que também aqui as nossas reflexões que temos feito à volta destes temas portanto, alinham-se aqui convosco e, portanto, o que eu não sei se vão concordar comigo, eu vou abrir depois o debate aqui por um bocadinho e, portanto, se os seus participantes depois quiserem colocar questões, poderão colocá-las até diretamente aqui, abrindo a câmara e o microfone e falando, ou colocando aqui no próprio chat do Zoom. Portanto, se quiserem ir preparando as vossas questões para os nossos oradores, façam-no, por favor. Deixem-me, portanto, antes disso, só ver se também tem aqui a vossa, no fundo, concordância com uma ideia com aqui 2 ou 3 ideias que me parece que poderiam ser uma agenda, aquilo que nós pensamos numa agenda mobilizadora para a gestão e que deveria liderar esta transformação digital. Portanto, falou no tema da resiliência, portanto, o plano de recuperação e resiliência, que assenta nessa também matriz de estratégias que a União Europeia definiu para o futuro da União Europeia, e, portanto, e depois também tem ali uns 3 pilares essenciais. Tem aí um conjunto de facto de áreas de investimento e vai financiar certamente todas essas, portanto, no fundo, esta matriz, os pontos de cruzamento destas situações. Agora, o que me parece, e que a nossa reflexão tem vindo a ser feita à volta do seguinte: deveria haver aqui um segundo layer, ou em baixo ou em cima, não interessa aqui, mas falta aqui alguma coisa. E a nós o que nos parece é que falta aqui um layer, uma agenda que eu chamo uma agenda mobilizadora para a gestão. E muito para PMEs, porque eu acho que as grandes empresas já dominam todos esses processos que acabaram daqui de referir, da inovação, da liderança, a sponsorização pelo top management é de facto essencial. Isso já vimos acontecer nas empresas mais sofisticadas, nas grandes empresas. Portanto, mas aqui, para o nível das PMEs, a nosso ver, falta aqui de facto uma agenda que também mobilizadora para a gestão e que vai suportar esta transformação digital. O mesmo para a transição climática, portanto, ou seja, os pontos essenciais da estratégia da União Europeia, que são também do nosso país. E, portanto, passa por capacitar gestores com competências de gestão
concretizando, de liderança, de transformação digital, de conhecimento do modelo de negócio. Não tem que ser para mudar os modelos de negócio de todos os anos, mas tem que haver um conhecimento do que é o meu modelo de negócio, o que é que eu quero que ele seja, e portanto todo este conhecimento, portanto, aqui uma componente de capacitação, é mesmo o termo que eu acho que se pode usar aqui, que devia ser obrigatória em cada projeto de inovação financiado, ou em cada projeto de qualificação, ou em cada projeto de internacionalização, ou em cada projeto de transformação digital, deveria haver uma linha, uma área para a capacitação dos gestores e que, portanto, que teria que, no fundo, correlacionar estes investimentos em tecnologia com a questão do negócio propriamente dita. Temos mesmo métricas, no fundo, que depois pudessem medir o que é que se consegue, não é? No fundo, a nível de negócio, a nível de indicadores de negócio, indicadores de sustentabilidade, naturalmente, enfim. E, portanto, é toda esta agenda que eu acho que nós devíamos, em conjunto, criar aqui em Portugal e fazer aqui uma grande mobilização para que os nossos, portanto, quem define política pública, para quem define política de financiamento, os planos de recuperação e de resiliência desta vida, e assim, aqui coloco todo o financiamento que existe, esteja atento e façam-no bem feito, porque financiar projetos é relativamente fácil, financiar projetos que sejam sustentáveis, e já não estou a falar de sustentáveis no sentido ambiental, não é isso que eu estou a falar, que tragam sustentabilidade, valor económico para o futuro do país, já é mais complicado. Para mim seria talvez por aqui que eu acho que se deveria muito mobilizar muitos agentes, e temos aqui pessoas relevantes a esse nível e, portanto, não sei se estão alinhados comigo nisto, admito que sim, se calhar dava-vos um bocadinho a palavra, mas depois passávamos também para ver se temos alguma questão, algum tema da nossa audiência, mas a palavra no sentido, a forma como o que já se conhece do plano de recuperação e resiliência, o que é que vos parece? Quais são os gaps que encontramos ali para que realmente se venha a desenvolver uma verdadeira transformação digital que permita aquilo que eu dizia, a recuperação, a reestruturação do nosso tecido empresarial? Eu acho que está a falar em uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, como deve imaginar, na minha carreira, já é longa também, tenho contratado muitas pessoas, conheço escolas de gestão, eu próprio venho de uma escola de gestão, de economia, e faço uma crítica às escolas de gestão, tenho feito há muito tempo, que é, em particular a minha era assim, mas eu também conheço muitas outras, porque contrato muita gente de gestão também e vem com esse mood. Eu acho que as escolas de gestão formam e nós virmos em Portugal, não há dúvida que temos bons gestores em grandes empresas, temos um problema de gestão nas pequenas e médias empresas. Isso porque, enfim, mais uma vez, nos países mais avançados, mais dinâmicos, um aluno de gestão, os melhores alunos de gestão, aquilo que pensam fazer quando saem da faculdade é fazer uma empresa, fazer a sua própria empresa. Depois, digamos, se fazem a sua própria empresa, aquilo que eles mais desejam é que a empresa tenha muito sucesso e consigam fazer sair a empresa na bolsa. Se não o conseguirem, o que eles vão tentar é vender a empresa, e são compradas muitas empresas, pela SAP, pela IBM, pelas outras tecnológicas. Esta é a dinâmica que acontece nos países mais avançados de gestão, e eu gosto muito de dizer esta frase, que é, e também digo às minhas filhas, que algumas também, duas delas também são digamos, alunas de gestão, eu digo-lhes sempre, olha, se não forem as melhores alunas, façam-se amigas das melhores alunas, porque são essas que vos vão dar emprego. E, portanto, e isso acontece, quer dizer, e, portanto, se falhar, não há problema nenhum, se falhar, fecha essa, e, portanto, esta cultura tem que começar, não é no governo, nem nas políticas governamentais, tem que começar nas escolas de gestão, e não é nas escolas de tecnologia, é nas escolas de gestão, na minha opinião, e, portanto, de facto, formar novos empresários, formar empresários que vão criar novas empresas, vão criar novos produtos, vão criar aquilo que o Luís estava a dizer há bocado, coisas diferentes em Portugal, que tenham sucesso depois a nível internacional, o que a tecnologia os permite. De facto, as empresas com a tecnologia que existe não estão limitadas. Antes dizíamos, não temos dimensão, não temos mercado com dimensão. Hoje o mercado, se soubermos utilizar as tecnologias e soubermos fazer um caso de negócio bem feito, o mercado e a empresa, como sabemos, há casos desses em Portugal de enormíssimo sucesso, devo dizer,
e, portanto, são esses, digamos, exemplos que devemos seguir. Portanto, este é o primeiro aspecto que eu acho que é muito importante e começa, de facto, nas escolas de gestão e em mudar o mindset das escolas de gestão. Não formem gestores de grandes empresas ou funcionários de grandes empresas, não, formem novos empresários que vão cheios de vontade de criar novas empresas, e nós, tecnológicas, hoje em dia, temos como missão ajudá-los, não temos como missão combatê-los. Eventualmente, em algum momento, se estiverem muito interessantes, temos como missão comprá-los, é verdade, mas portanto, nunca combatê-los, pelo contrário. Portanto, esse é um aspecto que é importante. O outro aspecto é o PRR. Eu diria, antes de mais, sobre o PRR, algo muito interessante que eu ouvi também, grandes empresas e na relação delas com o Estado, e no Estado com elas, eu não gostava que fosse assim, até porque, sobretudo no Estado, é preciso não esquecer que a parte de CAPEX, a parte de investimento, provavelmente pode estar financiada, mas depois esses projetos geram despesa no futuro, e essa já não está financiada, vamos todos nós ter que o pagar, e, portanto, eu acho que deve estar dirigido fundamentalmente. Nós, na economia e na gestão, sabemos que é assim, isto é um modelo e digamos, é um ecossistema que funciona todo ele. Se as empresas mais pequenas estiverem devidamente capitalizadas, elas vão conseguir atrair talentos. Se não tiverem, não atraem talentos, por razões óbvias, porque não têm as melhores tecnologias, porque não têm as melhores condições, porque não têm, enfim, toda uma série não têm melhor, digamos, até os próprios colegas, as equipas, etc. E, portanto, se tiverem capitalizadas, têm a capacidade de atrair. Portanto, eu penso que há aqui uma oportunidade muito grande de investir, de ajudar as empresas a fazer a transição digital, que é absolutamente fundamental para a sua sobrevivência, e apostando em coisas novas. Eu dou-lhe exemplos. Olha, por exemplo, Portugal também digamos, nesses rankings que existem, nos dados que eu há uns tempos estive a ver, Portugal classifica muito mal na produtividade de trabalho, muito mal, não é mal, muito mal, e ainda por cima tem vindo a perder sucessivamente posições. Neste momento, enfim, creio que nos 27 é o quarto a contar do fim, algo assim desse género. E, portanto, quer dizer, hoje em dia há muitas maneiras de aumentar a produtividade de trabalho, por exemplo, com a automação, e libertando as pessoas e o talento não para as tarefas rotineiras, mas para tarefas que tenham muito mais a ver com a inovação e que tenham muito mais valor acrescentado. Portanto, esse é um tema que eu acho que deve ser, a produtividade de trabalho tem que ser muito trabalhado, porque, repare, nós falamos muito no PIB e no crescimento do PIB. O PIB em si mesmo não é um objetivo, é o resultado de uma série de coisas, como sabemos, entre elas a produtividade de trabalho, e, portanto, acho que é uma aposta muito grande que se tem que fazer, e a tecnologia pode ajudar muitíssimo. E está provado por números que os países com menor desemprego são aqueles que maior nível de automação têm. Portanto, a ideia de que a automação faz perder postos de trabalho não é verdade. Isso está provado por números. Eu já vi esses números, um colega meu americano mostrou isso, e, de facto, desde que a economia americana, com estas novas tecnologias de inteligência artificial, de automação, etc., RPAs, por aí fora, tem apostado, quer dizer, tem atingido, antes da pandemia, enfim, com a pandemia as coisas são diferentes, mas o momento em que teve menos desemprego foi, de facto, numa altura em que o seu nível de automação já era maior. Portanto, a ideia de que os robôs vão tirar o trabalho às pessoas não é verdade. Agora, o que é verdade é que realmente é preciso fazer um reskilling das pessoas, mas também é possível fazer-se, e nós estamos, mais uma vez, a SAP e o IBM também participam num programa de reskilling. É muito difícil de se fazer, mas consegue-se fazer, mas é difícil, é preciso investir, e, portanto, é preciso fazer-se. Portanto, eu acho que, aqui vou terminar, quer dizer, não podemos esperar pelo Governo nem pelo Estado para fazermos uma série de coisas que são importantes. É preciso estas ajudas dirigi-las para temas que sejam produtivos e que diferenciem as empresas, e acho que as escolas de gestão têm um papel muitíssimo importante em formar pessoas que tenham o mindset de criar coisas novas e não ir trabalhar naquelas que já existem, que tem sido a nossa história dos últimos muitos anos. Bem, muito obrigada. É bom, point taken aqui do lado da escola de gestão, mas devo dizer que nós no Porto temos, de facto, talvez, e até foi desde a crise financeira, 2010-11,
temos visto muitos dos nossos alunos a criarem as suas próprias empresas e, portanto, vê-se uma onda relevante em empreendedorismo. Isto é de facto criar um mindset, mas eu até diria que é prévio às escolas de gestão, no sentido que quando os alunos vêm, no nosso caso já é uma formação avançada, já pós-graduada, eu diria que é nas universidades, é nas escolas desde os 5 anos que devemos começar a criar este espírito de propensão até a falhar e a inovar. Vamos avançar e temos já aqui um pedido para colocar uma questão. Vai ter que só tirar-se, por favor. Não estamos a ouvi-lo. Tem que... Ok, está a ouvir agora? Sim, senhor. Bem, faz favor, José Ramalho Fontes. Exatamente. Bem, portanto, eu já tento defender um bocadinho a escola aqui da Patrícia e a minha escola, que é a mais antiga, um pouco deste comentário do José Manuel Paraíso, um bocadinho negativo, digamos assim, que me parece que tem alguma injustiça. Hoje mesmo, ao almoço, estive com um nosso aluno que precisamente está a lançar uma empresa nova em paralelo com a empresa em que está a trabalhar, e é um aluno ainda por cima que foi buscar um nosso outro aluno já na reforma, portanto, uma das coisas interessantíssimas. Portanto, a AES, a primeira escola de negócios, de facto tem atenção àquilo que diz José Manuel Paraíso e digamos, formamos, obviamente, as pessoas maiores empresas, porque são aquelas que têm dimensão e orçamento. Ou às vezes têm dimensão e ambição, porque algumas outras têm orçamento e depois não têm ambição, fazem tudo dentro de casa, e portanto, de facto fazemos a mudança. Nós, evidentemente, não formamos só para as grandes empresas, que são nossos clientes também, mas formamos para muitas pequenas e médias empresas. E não temos mais alunos dessas pequenas e médias empresas por duas coisas que não são propriamente positivas. Uma é porque, de facto, os fundos europeus não estão a estimular essa tendência. Eu próprio escrevi uma coisa sobre isso agora há 2 dias, e em que apresentava as escolas de negócios nacionais, que são muitas, e regionais, por um lado, e por outro lado, de facto, porque as empresas ainda pensam que a formação na nossa área é um custo. E isso, claro, considero negativo. E, portanto, aquilo que eu penso que neste momento é, primeiro, José Manuel Paraíso tem razão, não discutam o PRR, executem-no, ponham-no em prática, menos teoria e mais prática, com alguns erros. Primeira coisa, é aquilo que defendo e convém, podem ver no Observador, se saiu no Observador ontem, anteontem, de facto, um artigo meu sobre isso, portanto, por um lado, executem, mas obviamente temos de ter um estímulo. E acho que neste capítulo, as grandes empresas, aqui a SAP tem dado algum exemplo neste capítulo, mas acho que as grandes empresas podiam ser um bocadinho mais ambiciosas e trazer com elas para as escolas de negócios as suas associadas mais pequenas, não é? Aliás, uma parceria que nós fizemos precisamente com a SAP, em que ao princípio não correu bem, mas estamos à espera que no próximo ano corra bem, em que haja, no caso concreto dos analytics, não é? Portanto, portanto, a Patrícia e eu e as outras escolas, podemos dizer, também formamos pessoas de pequenas e médias empresas. Essa figura que são só os nacionais é um preconceito. E eu penso que o José Manuel Paraíso não tem grande experiência de mandar os seus quadros para as escolas portuguesas, penso eu, não sei bem. Portanto, penso que talvez aí esteja a precisar fazer, quando as filhas que tiverem de optar, poderem optar, portanto, por um lado, e por outro lado, acho que é preciso ter um estímulo. Os portugueses têm aí, de alguma maneira, um certo atraso. Uma coisa engraçada, repare, neste coletivo que está aqui, portanto, eu tenho 2 antigos alunos da AES, pelo menos, e uma empresa que, digamos assim, que também colabora connosco habitualmente. Portanto, penso que temos aqui uma amostra razoável e não são grandes empresas. Não é? Portugal é uma aldeia, é o que eu costumo dizer. Não é uma aldeia, é que de facto as pessoas que se preocupam com isto não são muitas, mas de qualquer maneira
são aquelas que estão preocupadas com isto. Mas temos a obrigação de fazer bem, é isso, acho que sim, temos a Exatamente. obrigação de mobilizar, de fazer. Não sei se queria Muito colocar alguma questão, Não, eu não questão nenhuma, eu só quero defender o nosso coletivo e a partida maior, e dizer que, de facto, que os fundos europeus têm a obrigação de quebrar um bocadinho essa dificuldade e considerar como credibilização dos projetos a frequência, a melhoria, a credibilização dos seus dirigentes nas escolas de negócios. Repare, também na de Leiria, também na de Braga, também na de Coimbra, um pouco para quebrar também aquele preconceito que o José Manuel Marizo, de alguma maneira, enunciou e que se percebe. Que é, ainda assim, alguma tradição de base, não é? Sim. Mas acho que se está a fazer algum caminho nesse sentido. Felizmente. Mas é preciso acelerar. Força. Luís, faz favor, Luís. Não sei. Não, era só acrescentar que eu acho que isto é muito importante, tanto a questão por exemplo, do método caso, ou do envolvimento das empresas, mesmo nas licenciaturas, é muito importante, porque isto dá a conhecer projetos que por vezes passam fora das luzes e os alunos o que ambicionam é só trabalhar para as empresas grandes, é pela empresa e não pelo projeto. E a proximidade constante entre as empresas e as universidades dá a conhecer uma nova realidade, que ainda é mais relevante hoje, porque hoje não se coloca o tema geográfico como se colocava aqui há uns tempos. Isto alterou-se. Já agora, só para vos dar um exemplo, nós recebemos aqui há 3 dias um e-mail do nosso CEO global a dizer que, para 100 mil pessoas, a dizer que, meus amigos, a partir de agora vocês trabalham a partir de onde quiserem. É decisão do funcionário escolher de onde é que trabalha. Se é no escritório, se é em casa. E depois também flexibilização dos horários. Vocês trabalham à hora que quiserem, sempre e quando, obviamente, observando as necessidades de negócio, não é? e dos nossos clientes. Mas, ou seja, esta flexibilização quebra muitas barreiras geográficas de mover recursos, mas é mais criar atratividade nos projetos para as pessoas se envolverem neles e também darem a contribuir. E eu penso que se trabalhar, e esse trabalho com as escolas de negócio e com as universidades, de expor esses projetos, são importantíssimos para disseminar o talento e captar o talento para ficar em Portugal. Era só esta nota que queria dar sobre isso. Nesse ponto, que reconhecimento seja feito ao Fórum Administrador de Empresas, eu creio que o Paulo Carmo nos continua a ouvir, que eles promovem anualmente o Prémio de Estudo de Casos e estão todos publicados uma lista de casos de empresas portuguesas e que realmente responde muito a essa call, e também era uma call que nós fazíamos, porque nós, os professores de gestão, a parte das vezes o que não tinham era exatamente os casos estruturados para os poder apresentar em sala de aula, e portanto agora passamos a ter aqui uma base de dados que já tem alguns anos, que o Fórum Administrador de Empresas tem vindo a promover e que mais uma vez conseguiu aqui juntar uma plataforma colaborativa de todas as escolas de negócio. Eu concordo muito com o José Ramalho Fontes quando diz que nós precisamos todos nos juntar e de levar esta agenda por diante. Não sei se temos... Paulo, não estamos a ouvir, está com o microfone desligado. Eu tinha, não sei se posso dizer alguma coisa. Obrigado, Patrícia. Eu já vou passar ao Duarte, eu vou só não sei se estava a ouvir, obrigado. Sim. Posso? Paulo, quer dizer alguma coisa? Não, ou então passa ao Duarte. Sim, passa ao Duarte. Aqui. Duarte. Pronto. Só para dizer, muito interessante, portanto, todas as intervenções, mas eu acho que a pergunta continua por responder, não é? O que é preciso fazer para levar esta transformação digital às PMEs? Porque as grandes empresas já percebemos que de uma maneira melhor ou pior fazem-no. O envolvimento da gestão de topo é fundamental e crucial nisto e nem sempre acontece. Às vezes tem que haver, de facto, isto são projetos de gestão da mudança, não é? E uma gestão de mudança de uma empresa tem que ter um envolvimento máximo do CEO, mas do princípio ao fim, não é para esmorecer a meio do caminho por uma razão ou por outra. E isso mesmo nas grandes empresas às vezes é difícil de conseguir. Então nas PMEs, e como nós sabemos, eu concordo com o professor Ramalho Fontes, de facto as escolas de gestão, e consigo, quer dizer, as escolas de gestão já recebem pessoas com um grau de formação já muito avançado, já licenciados, já com experiência profissional, etc. O problema, o nosso tecido empresarial, a maioria são PMEs, onde as pessoas que lá estão, muitas que nem licenciadas são, não é? Portanto, o que é preciso fazer para se conseguir transformar
digitalmente, levar a digitalização, a inovação nos processos, melhorias, maior eficiência operacional, tudo isso, a todo esse segmento empresarial, enfim, essas PMEs que representam uma grande, vasta maioria do tecido empresarial português. E aqui eu acho que o José Manuel Paraíso, aí desculpar-me, mas isto tem a ver com o governo, não é? Porque isto começa na escola, não é? Quer dizer, com o rigor que eu tirei curso na Católica, na altura que eram 5 anos, fiz depois um MBA executivo na AES, fiz outros cursos de formação, mas o maior processo, digamos, a maior a mudança que eu tive na minha vida foi ter ido com 14 anos estudar para fora, acompanhando os meus pais, que foram para fora, e saí de um liceu oficial português para uma escola belga que também era oficial, onde não há ensino privado. Mas que a grande diferença, isto é 1983, não é? A grande diferença era o rigor e a disciplina. Portanto, ali não havia meninos a portarem-se mal, porque o menino que se portava mal aqui no liceu, lá porta-se mal, vai apanhar os papéis do chão, é castigado, é não sei o quê. E isso foi, portanto, tive lá, enfim, fiz até o 12º ano, depois ainda fiz o primeiro ano da faculdade, foi determinante na minha formação, não é? E isto é uma coisa, são políticas públicas de ensino, não é mais do que isso, não é? E era simplesmente disciplina e autoridade de uma escola pública, não é? E isso, de facto, nós temos atrasos aí que não sei quando é que se vão corrigir. Os dinheiros das bazucas um dia acabam e, portanto, já não haverá depois capacidade de financiar isso, e vê-se estas novas, as ex-repúblicas, os ex-países da União Soviética, não é? Que tiveram, com certeza, esse ensino com rigor e com disciplina, e vê-se o que é que estão-nos a ultrapassar em muitos indicadores, não é? Isto tem a ver com educação, isso leva décadas a se conseguir. E nós estamos sempre, parece que estamos a perder sempre oportunidades aí, não é? Não é uma questão de falta de financiamento, falta de capital. Portanto, o que é que se faz para se conseguir quebrar esse ciclo e conseguir fazer com que esses empresários das PMEs, muitas empresas de gestão familiar, que vão para lhes levar a inovação, essa tal transformação digital, o que é preciso fazer, não é? Como é que se quebra esse ciclo enfim. Posso dar aqui um rápido comentário, Eduardo? Pronto, isto de facto é uma pergunta difícil, não é? Porque estamos a falar de uma fragmentação muito grande, não é? Agora, eu acho que, e como falava há pouco, eu acho que se as empresas, ou se o próprio Estado, na forma como avalia, ou como majora a atribuição dos fundos, por um lado, majorar aquelas que se integram em cadeias de valor acrescentado, as empresas que se colocam nesse de produtos sofisticados, eu penso que isso é uma forma de as motivar. Porquê? Porque nós neste momento estamos perante uma oportunidade de mercado enorme, que é as empresas globais vão precisar de alternativas locais para fazer face a mitigações de interrupções das cadeias logísticas. E isso vai ser cada vez mais pedido pelos auditores das empresas. Vai ser um fator de risco. Que mitigação é que vocês têm para... Obviamente que Portugal, face à nossa dimensão, temos empresas com uma dimensão, com o saber em alguns setores, ou seja, com o saber acumulado de experiência, de profissão, falta a sofisticação para integrar essas indústrias. Portugal, face à nossa dimensão, essas empresas não vão afetar o P&L das grandes indústrias europeias. Mas podem ser um fator de mitigação de risco para opções, e um fator de mitigação de risco pode estar e tem que estar oleadamente a funcionar. Se arranjarmos formas de ajudar as empresas que se posicionem nesses setores estratégicos, nesses setores mais sofisticados, eu penso que é uma oportunidade de mercado que temos pela frente. Obviamente que isto é fácil falar, mas é difícil fazer, como tudo. Mas eu penso que não se pode fechar os olhos a esta oportunidade que neste momento está no mercado. E Portugal não se pode esquecer que está na União Europeia e que existem grandes indústrias europeias e que há que haver métodos, formas de mitigação das cadeias de abastecimento dessas grandes indústrias europeias. E aí os nossos políticos têm um papel importante em influenciar os fundos que ajudem os setores que podem contribuir para isso. Pronto, isto é uma ideia de forma de ajudar as PMEs. Já agora, a cloud não é uma buzzword, mas é uma forma de democratizar a tecnologia, ou seja, é uma forma de mesmo as pequenas empresas terem acesso a tecnologia que têm as grandes empresas. Eu costumo dizer, nós na SAP temos clientes desde
desde a EDP ou desde a Administração Pública Central, até por exemplo, aos gelados Santini, ou à cerveja Nortal, as empresas conseguir forma de por incentivo de posição de cadeias de valor. Muito concreto e muito... Se me permite, Patrícia, também já, antes de mais, deixa-me dizer que eu fico muito contente, enfim, não acompanho diariamente, como deve imaginar, digamos, a evolução das escolas de gestão, mas fico muito contente da evolução ser neste sentido que eu tanto anseio, para bem do país, digamos, e para a dinâmica empresarial e de criação de novas empresas e desta mentalidade de experimentar, falhar, criar de novo, e que deve ser acompanhado, obviamente, sem dúvida nenhuma, de capital de risco que permita e que invista nas pessoas e que permita que falhem, mas que voltem a tentar e por aí fora, não é? Portanto, é dessa dinâmica que nós sabemos que existe em alguns países mais evoluídos e que leva a um desenvolvimento económico enormíssimo. Deixa-me tentar responder também a essa pergunta dificílima que o Luís já deu uma parte da resposta com a qual eu concordo, mas que é como é que se leva a digitalização às empresas mais pequenas. Primeiro, eu acho que estou absolutamente de acordo que a cloud é uma forma de democratizar a utilização da tecnologia. Repare, há técnicas para além digamos, de tudo aquilo que um produto como o SAP pode trazer às empresas através da cloud, que é muita funcionalidade que de outra forma teriam dificuldade em obtê-la. Há depois também outro tipo de tecnologia que, por exemplo, toda a inteligência artificial que permita o tratamento dos dados, e dados não só que existem dentro da empresa, mas que estão dispersos, digamos, por todo o lado e que nós podemos trabalhar. E, portanto, este tipo de tecnologia existe na cloud. Mas, portanto, esta é uma forma de dispor da tecnologia. Mas eu acho que, digamos, quando falamos de digitalização de uma empresa, a transição digital, temos que pensar para que é que a vamos fazer, qual é o objetivo e, portanto, e daí temos que ir mais atrás também. Qual é a estratégia da empresa? O que é que a empresa quer fazer? O que é que a empresa quer ser para se diferenciar no mercado e para ser sustentável no mercado? E é em função dessa estratégia de negócio, isto tem tudo a ver com o negócio, quer dizer, a digitalização não acontece só porque é moda ou porque se a fizermos vamos nos manter no mercado. Não, eu não tenho essa opinião. Eu acho que, digamos, isto tem a ver com o negócio e a digitalização tem que estar de acordo, a transição digital tem que estar de acordo com a estratégia de negócio e de diferenciação da empresa. Portanto, este é um passo absolutamente fundamental e aqui vamos outra vez à gestão, à capacidade de gestão, à definição de uma estratégia, a saber exatamente o que é que se quer fazer, quais são os processos que se vão criar, como é que a empresa se vai diferenciar, como é que a empresa vai ser sustentável no futuro, aproveitando, obviamente, digamos, a capacidade que agora temos, digamos, com a tecnologia de poder aceder a mercados maiores. Depois há outro tema que é absolutamente fundamental, que é realmente que é a capitalização e as empresas disporem de capital para o fazer. Podem ter excelentes ideias, podem ter uma gestão fantástica, mas se não tiverem capital para suportar, digamos, as ideias que têm, a digitalização, embora a tecnologia esteja algo democratizada, é verdade, mas não é só a tecnologia, porque depois é preciso, digamos, todo o talento para a implementar e isso tem custos e é preciso capital para o fazer. Capital esse que tem que ser assumido, tem que ser amortizado durante vários anos, portanto tem que ser pensado projetos a vários anos para ter um tempo de amortização que seja compatível com os custos da empresa e assumir esses custos. Mas isto são coisas muito, muito complicadas, mas que parte daquilo que é, na minha opinião, a definição da estratégia da empresa e da sua evolução e pensar na empresa, digamos, há vários anos e a partir daí fazer todo o caminho utilizando as tecnologias que estão disponíveis. Mas, enfim, apenas, estávamos a dizer isso no início, não é? Digamos, apenas vou digitalizar. Bom, já consegui fazer, por exemplo, a desmaterialização de todos os papéis na empresa. Tá bem. E agora? E isso deu-lhe vantagem de negócio? Se calhar custou-lhe imenso dinheiro e não lhe deu vantagem nenhuma de negócio? Não sei. Depende da empresa que tiver. E, portanto, a estratégia tem que estar em primeiro lugar naquilo que se pretende fazer. E por cima, hoje em dia, vou já terminar,
E nós na IBM temos passado por isso, devo dizer. É uma empresa muito antiga, com muitos anos. Há muitos negócios em que a IBM já teve que de repente perderam o seu valor. Nós já atuámos em determinadas pools de valor que de um momento para o outro desapareceu. Nós vendíamos software que valia muito dinheiro, que de um momento para o outro passou a estar disponível em qualquer download em sites, e que o software deixou de ter valor. E, portanto, ou já tivemos, digamos, negócios muitíssimo importantes de produtos que se tornaram commodities. E ao tornarem-se commodities, a IBM não consegue, digamos, trabalhar com esses produtos. Porquê? Porque não consegue competir por preço e nem quer competir por preço com margens pequenas. E, portanto, o que é preciso fazer em situações destas? E nós, não é fácil viver numa empresa destas, devo dizer, mas é muito interessante. É uma empresa que está em permanente transformação, está sempre a transformar, liberta-se de uns negócios, vende ou faz spin-offs ou por aí fora, e vai adquirindo outros negócios que estão em momentos de valor completamente diferentes. Portanto, isto digamos, mas é preciso ter visão, é preciso ter gestão, é preciso ter capital, portanto, é preciso estar num ritmo e ter uma cultura de transformação e de inovação permanente. Portanto, enfim, mas são perguntas difíceis, devo dizer que são perguntas muito difíceis aquelas que faz. É que nós apenas podemos dar ideias e da nossa experiência também. Costumo dizer, também costumo dizer às minhas filhas, se fosse fácil já estava resolvido, e se cá também não precisávamos estar aqui todos a falar, e portanto também é bom haver alguns desafios. Eu não sei se há alguma questão mais algum comentário que queiram também fazer, porque senão vou depois fazer o resumo final, porque nós levamos aqui muito trabalho de casa, nós, escolas, e vocês... IBM e SAP, acho que temos aqui muitas lições para tirar, mas... Eu ainda tenho aqui só uma coisa, portanto, achei piada, portanto, falaram no Santini, não é? Que é de facto uma empresa engraçadíssima, e nós já está escrito o caso Santini, portanto é um caso que nós utilizamos precisamente no âmbito das empresas familiares e no âmbito das empresas que têm uma potencialidade de crescimento. Mas depois no setor do vinho, nós temos desde a Casa Relvas, Cooperativa Pegões, Aveleda e Sogrape. E temos uma fileira de casos, precisamente porque estamos a querer modificar a maneira de fazer negócios no setor dos vinhos, procurando aprender com outros setores, particularmente o calçado. Mas depois também temos, reparem, a linha da inovação. Portanto, temos a Moveco e a Polispor, que são empresas que estão a fazer a transição digital para produtos transacionáveis, e que são casos concretos de melhoria, e são empresas que estão na casa dos 20 milhões de euros. Obviamente também temos depois a Suma, que fez uma mudança importante, e tudo isso são casos que estão escritos, casos nacionais, precisamente para responder a essa pergunta. Transição digital para quê? Transição digital é para fazer negócio, ponto. Aliás, é o caso particular da Suma, engraçado, porque começaram por ser uma coisa simplesmente digital, e depois de vir, não, isto é porque dá para ganhar dinheiro. E, portanto, nós estamos nesse capítulo, particularmente nós, portanto, temos esta característica assim mais concreta de escolar de negócio. Aliás, este ano a FAI entregou os prémios aqui na casa da Patrícia Lopes, não é? Nossa casa. E o prémio que ganhou não foi nosso, mas foi o primeiro prémio, foi um prémio interessantíssimo, que foi da Niport, embora um prémio disfarçado, interessantíssimo. O segundo prémio foi nosso, foi um projeto também da Navigator em Moçambique. Portanto, e são coisas reais, autênticas, que estão de facto a fazer a transição digital. E neste caso é uma das formas que temos, é mostrar os bons cases de negócios, bons casos, business cases, e levá-los e disseminá-los um bocadinho por aí. Bem, mas eu diria, Paulo, e o Paulo é que manda aqui as tropas, mas eu creio que já ultrapassamos aqui o nosso tempo, e o debate, como eu digo, as perguntas são muito difíceis, não têm soluções, não têm respostas óbvias. Eu acho que nós podemos tirar daqui algumas conclusões, e como estamos aqui, temos aqui duas grandes empresas tecnológicas, e estou a ver duas escolas de gestão. Acho que nós, nesse capítulo, e tudo que tem a ver, e muito bem dito pelo Duarte Veiga da Cunha, isto tem a ver com educação, com formação,
com mindset. E, portanto, o que nós temos por obrigação, nós nas escolas e vocês nas empresas tecnológicas, porque temos acesso, de facto, por um lado, a formar pessoas, nós do lado das escolas, mas do vosso lado, IBM e SAP, vocês estão nas empresas. E, portanto, há aqui uma obrigação que é ajudarem também as empresas a que os projetos tenham estas componentes, e quando perceberem que está a faltar alguma componente, faz parte dessa obrigação também ajudarem os próprios gestores e trazerem o que é necessário, portanto, no espírito também de colaboração, levarem esta cultura para aquelas empresas ou para aqueles projetos que sentem, porque estar lá dentro é muito importante, e, portanto, trazer também esta cultura e serem também vós, cada um de vós, formadores de quem está lá, e sempre que possível ligarem, no fundo, a chamar a atenção no sentido, porque nós precisamos que Portugal aumente muito a percepção do valor que a formação tem. Eu acho que essa é uma que está a faltar. As pessoas acham que vir à escola ou é caro, é muito caro, ou não vale a pena porque não sei quem é o maior empresário e não foi à escola. Isto é o pior que pode acontecer. Não tenho tempo também. A PME é isso, normalmente não tem tempo e não tem mesmo, porque lá está a falta de desorganização para perceberem que têm que ter, que o líder tem que estar a liderar o projeto de transformação e não tem que estar a ver o dia-a-dia da fatura ou de não sei o quê. Tem que ir aprender a ter tempo, também se aprende a ter tempo. Essa organização também se aprende a fazer e faz parte da nossa obrigação. Eu vejo isso como uma obrigação social, no sentido de nós temos que, Portugal tem que sair desta crise muito, muito rapidamente, temos que voltar a crescer e o crescimento tem que ser sustentável, não pode ser financiado agora e daqui por 10 anos estar tudo em cima dos impostos, como já sabemos essa história, mas, dizia eu, nós temos, como estamos lá, temos um papel imprescindível. Eu acho que esse é o trabalho de casa que nós levamos aqui deste debate, que temos todos um papel fundamental para que esta transformação digital se transforme, seja realmente uma transformação e que traga prosperidade para o nosso país, que traga coesão, que traga aquilo que se tem dito aqui, retenção de talentos. Eu tenho uma pena enorme quando vejo os nossos melhores talentos a saírem deste país porque não há oportunidades, não se revêem aqui e vão embora. Investimos 20 anos, não é? Numa educação, muitas vezes pública, que é de qualidade, muito boa, e depois vão embora, vemos os nossos filhos, e se calhar vou ver os meus netos um dia, a sair do país, e o que eu desejava era que o nosso país fosse um país de oportunidades, em que quem cá quiser estar tenha oportunidade, se não quiserem também temos liberdade para isso, mas a ideia é um país próspero e que traga oportunidades para todos. E levamos daqui, de facto, muito trabalho de casa. Eu agradeço muito aos nossos oradores, aos participantes, pelas perguntas também desafiantes que estamos a ver o Paulo no carro já, está no carro. E o Paulo, que vai fechar, creio eu, formalmente a sessão, porque ele é que é o nosso anfitrião, e mais uma vez agradeço a organização e o convite, e muito obrigada a todos. Bom, basicamente é para agradecer todas as vossas colaborações, não é? Neste caso, as perguntas. Está a atravessar uma zona que tem menos rede. Pois é, ainda não está digitalizada. Não estou digitalizado. Tenho um problema de comunicação. Mas pronto, basicamente era para... Trabalho remoto. Já está outra vez. Agradecer ao Luís, agradecer à Patrícia e aos que estiveram presentes este tempo todo. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Muito obrigado, foi com todo o gosto. E até a próxima, então. Obrigado a todos. Obrigado.